Lá no Instagram, eu estou frequentemente abrindo caixinhas de perguntas para que eu consiga responder certos questionamentos que eu não consigo me atentar muito aqui no YouTube. Essa semana eu recebi uma pergunta de um seguidor que gostaria de saber quanto tempo ele levaria para dobrar o capital investido em renda fixa e em ações. E esse questionamento me chamou a atenção porque nós não temos a mínima garantia de retorno ao investir em ações. Nós temos certas fórmulas simplificadas de tentar ali ter noção de quanto tempo o nosso dinheiro seria dobrado, mas na realidade não temos garantia de retorno. Então eu quero trazer esse vídeo justamente para te explicar o que é essa fórmula e quais pontos você deve levar em consideração para não interpretar esse resultado de uma forma equivocada e isso consequentemente atrapalhar o planejamento dos seus investimentos. Então vamos lá. Começando pela renda fixa. Se abrirmos o site do Tesouro Direto, vocês conseguem perceber que o Tesouro Direto está com um novo layout, inclusive eu trouxe um vídeo aqui para o canal mostrando todas as novas funcionalidades. Ao clicarmos em produtos e rendimento dos títulos, teremos acesso a todos os títulos disponíveis para que os investidores consigam aplicar o seu dinheiro. Então, o título mais fácil da gente fazer esse cálculo para entender quanto tempo o dinheiro aplicado demoraria para ser dobrado, nós teríamos que usar o famoso tesouro pré-fixado. Por quê? Nós já sabemos qual será a nossa rentabilidade. Faça chuva ou faça sol, quem investe em Tesouro Pré-fixado 2032 terá um rendimento anual de 13,81%, contanto que esse investidor leve o capital aplicado até o vencimento, que é o dia 1º de janeiro de 2032. Então vamos fazer um simples cálculo. Se você investe R$ 100 nesse tesouro aqui, você concorda comigo que a sua rentabilidade será de 13,81% ao ano? Vamos acessar aqui a planilha. Se pegarmos 13,81% e descontarmos o imposto de renda, exatamente. Se você deixa esse dinheiro aplicado até 2032, o investidor terá uma retenção na fonte de 15% do seu ganho de capital. Então, a rentabilidade líquida desse investidor seria de 11,74% ao ano. Bom, olhando de uma maneira bem didática, o investidor aplicou R$ 100 no primeiro ano, esse rendimento foi de 11,74%, o rendimento líquido foi de R$ 11,74. Como estamos falando de juros compostos, o investidor não irá resgatar esse rendimento estará dentro do título e renderá juros em cima desses juros. No segundo ano, o investidor possui R$ 111,74 e ele terá um rendimento de 11,74 em cima de todo esse capital. Então, o rendimento do segundo ano foi de R$ 13,12. Todo esse processo acontece até o vencimento, que é 2032. Nesse caso, considerando essa rentabilidade, o investidor demoraria, em média, 7 anos para que aqueles R$ 100 aplicados se tornassem R$ 200. Então, quando falamos de títulos pré-fixados, onde nós já conhecemos a nossa rentabilidade, é um tanto quanto simples simularmos quanto tempo o capital aplicado dobraria. Com essa taxa, levaria aproximadamente 7 anos. Agora, quando olhamos, por exemplo, para Tesouro Selic, se torna um tanto quanto complicado, porque nem eu nem você sabemos a trajetória da taxa de juros. Hoje, ela se encontra em 15%. A tendência é que no ano que vem ela entre num ciclo de cortes, então o seu rendimento está sempre oscilando. E isso também é válido para o Tesouro IPCA+. Você concorda comigo que a sua única rentabilidade travada é essa rentabilidade real de 7,78%? A parte indexada ao IPCA, ninguém sabe qual será o retorno. A inflação pode ser 5%, 10%, nós não sabemos. Então fica um pouco mais difícil da gente fazer esse tipo de cálculo. Por isso que quando vamos para ações, o cálculo, na minha opinião, se torna ainda mais difícil, mas eu sei que tem uma fórmula simplificada da gente ali ter noção de quanto tempo o capital seria dobrado. Pensa comigo, abrindo a página do Investidor 10 e analisando o indicador preço-lucro, o que é esse indicador? Nós pegamos o preço da ação que está sendo negociada no mercado, que hoje está na casa de R$ 37,51, e nós dividimos
pelo seu lucro por ação. Se pegarmos todo o lucro que o Itaú dá e dividirmos pela quantidade de ações disponíveis no mercado, nós chegamos ao lucro por ação. Então, se o Itaú pegasse todo o seu lucro e distribuísse para os seus acionistas, cada acionista receberia X reais de lucro por ação que ele tenha na carteira. Então, ao fazer essa divisão, nós chegamos no resultado. E esse resultado indica para a gente quanto tempo nós teríamos o nosso capital aplicado de volta em nossas mãos. Então, se o Itaú pegasse todo o lucro e ficasse distribuindo para os seus acionistas, o investidor demoraria 9,3 anos para ter esse capital de volta. Então, se o investidor aplicou R$ 100, ele demoraria 9 anos para receber R$ 100, ou seja, para ter esses R$ 200 em mãos. Então, muitos investidores eles olham para isso e pensam, bom, isso é garantia de retorno, irei aplicar o meu capital em Itaú para eu conseguir ter esse retorno daqui 9 anos. Mas é aí que está a interpretação equivocada. O PL ele é apenas um termômetro e apenas dois indicadores que devemos olhar ao analisar ações. Ele nos ajuda ali a termos certas percepções se a empresa ela está realmente barata ou se ela está cara. Em tese, quanto maior o PL, o mercado está aceitando pagar mais pela empresa e esperar cada vez mais tempo para supostamente ter o seu dinheiro de volta. Por quê? Porque o mercado ele acredita numa expectativa de crescimento. Se a empresa ela apresenta ótimos resultados e ela vem crescendo cada vez mais os seus lucros, as suas receitas, o mercado ele pode partir do princípio que a empresa vai continuar crescendo, esse resultado continuará sendo incrementado, então eu aceito pagar mais caro. Por quê? Eu posso pagar mais caro hoje, a empresa continuar crescendo e o meu resultado vir muito antes do esperado. Então, o primeiro equívoco, como eu mencionei, é analisarmos o PL e acreditarmos que isso é garantia de retorno. Primeiro ponto errado. Renda variável varia. Uma empresa, ela tem oscilações nos seus lucros, então dependendo do momento que a empresa tiver, ela pode lucrar mais, lucrar menos, e toda essa sua expectativa de resultado se alterar. Além disso, esse indicador parte do princípio que a empresa distribua todos os seus lucros para os seus acionistas, enquanto na realidade nós sabemos que não é assim. Vamos dar uma olhada no payout do Itaú. O payout é o percentual do lucro líquido que a empresa distribui para os seus acionistas. Nós perceberemos que a empresa distribui hoje na faixa de 65%. Os outros 35% o Itaú reinveste dentro da própria empresa. Então a empresa ela faz uma análise de viabilidade de projetos para saber o que daria mais retorno. Distribuir para os acionistas ou reinvestir em novos projetos que podem ter uma taxa interna de retorno mais interessante. Então, a partir do momento que a empresa ela reinveste, nós investidores ali nós acabamos não tendo certa percepção do retorno que nós estamos tendo. A empresa ela continua incrementando o seu resultado, aumentando as suas receitas, porque os seus projetos estão prosperando. Consequentemente, a tendência é que, se o lucro aumenta, a distribuição de dividendos também aumenta, porque o Itaú hoje distribui 65% do seu lucro, mais um lucro X. Se no ano que vem ele dá um lucro maior, o dividendo que você recebe será maior. E, consequentemente, no longo prazo, se a empresa melhora a sua gestão, melhora toda a sua eficiência operacional, a tendência é que o mercado enxergue isso e pague cada vez mais caro. Você concorda comigo que é impossível você pagar R$ 10 por uma empresa que está lucrando hoje 10 milhões de reais e pagar os mesmos R$ 10 nessa mesma empresa que daqui 10 anos está lucrando 100 milhões de reais? Se o resultado multiplicou por 10, o investidor não vai ficar pagando o mesmo preço. A tendência é que o preço dessa ação no mercado se valorize. Agora, pensa comigo, em que momento de toda essa conversa que nós tivemos aqui, nós tivemos garantia de retorno? Em nenhum momento, exatamente, porque estamos falando de uma empresa, estamos falando de ciclos econômicos, dependendo do ciclo econômico, certas empresas elas podem apresentar um resultado melhor, ou até mesmo ter o seu resultado impactado, e, consequentemente, todos esses indicadores que nós acabamos de analisar, eles podem se alterar. Então, o indicador, ele é apenas um
dos parâmetros que você deve levar em consideração ao investir. Nunca aloque seu capital achando que em X anos o seu capital terá dobrado. Isso não existe. Ninguém tem bola de cristal. O PL, sim, ele pode ser utilizado como um termômetro para você comparar empresas do mesmo setor. Inclusive, nós podemos fazer isso no próprio site do Investidor 10. Se clicarmos em ações e logo abaixo em comparador, nós conseguimos escolher quais empresas queremos fazer essa análise comparativa. Nesse caso, eu adicionei os principais bancos do nosso país, que são Itaú, Bradesco, Banco do Brasil e Santander. Então, o investidor, na sua análise, ele pode utilizar o PL como termômetro. Qual dessas empresas aqui do segmento bancário possui um PL menor? Nesse caso, hoje, seria o Bradesco com um PL de 7,17, ou seja, o investidor demoraria em média 7 anos para ter o seu capital de volta se o Bradesco distribuísse todos os seus lucros. Mas veja, é uma projeção no lucro atual do banco. O Bradesco pode vir a lucrar mais. Se ele lucra mais, esse retorno tende a ser diminuído. O Bradesco pode vir a lucrar menos. Então, isso nunca pode ser interpretado como uma garantia de retorno. Além disso, ele pode e deve comparar outros indicadores, não apenas indicadores que sinalizam ali que essa empresa está barata, tá? Outro indicador é o famoso P sobre VP. Se for igual a 1, significa que a instituição ela está sendo negociada de acordo com seu valor patrimonial. No caso desse cenário aqui, Bradesco e Banco do Brasil estariam sendo negociados com deságio abaixo do seu valor patrimonial, como se você estivesse pagando R$ 63 numa nota de 100. Mas por que está com esse indicador descontado? É isso que o investidor precisa saber. Pelo fato de ser uma estatal, pelo fato do ciclo do agronegócio estar impactando a sua carteira de crédito, por que o Bradesco encontra-se nessa situação? Além disso, como eu mencionei, analisar não apenas os indicadores ali que possam te mostrar um possível deságio, mas analisar também indicadores operacionais. Qual o retorno que esse banco dá para os seus acionistas? Analise o ROI. O ROI é um indicador muito importante, principalmente para bancos. Nesse caso, nós temos o Itaú com um ROI de 20%, enquanto o Banco do Brasil está com um ROI, devido ao momento que ele está passando, de 8,71%. Isso explica um pouco o porquê que o banco está descontado. Então, veja, percebemos que para a renda fixa é um tanto quanto simples, principalmente quando falamos de renda fixa pré-fixada, que nós já conhecemos a rentabilidade que teremos naquele investimento. Então, é muito simples olharmos em quanto tempo o capital aplicado dobraria. Agora, quando olhamos para a renda variável, vimos que o buraco é mais embaixo. Nós não temos ali garantia de retorno, nós temos expectativas de retorno, então tenha isso em mente. Faça uma análise da empresa, olhando para como a empresa ganha dinheiro, qual segmento ela atua, como estão os seus indicadores, ela tem a dívida controlada, está apresentando bons resultados para os seus acionistas, o seu lucro vem crescendo, a sua receita vem melhorando. É isso que o investidor precisa levar em consideração. Saia dessa mentalidade de olhar apenas para a rentabilidade, apenas para o retorno. Essas pessoas que só querem saber quanto tempo o dinheiro vai dobrar, qual será o ativo que vai me trazer a melhor rentabilidade possível, eles ficam presos num aspecto que pode atrapalhar a sua jornada como investidor. Se o investidor ele só olha para a rentabilidade, ele acaba muitas vezes negligenciando riscos, correndo mais riscos do que o necessário, e isso acaba gerando uma rentabilidade negativa e até mesmo perda de capital. Bom, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, não deixe de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para ficar por dentro de todos os vídeos sobre finanças e investimentos que saem por aqui. E só mais uma coisa, não custa também deixar o seu like, porque assim o YouTube vai entender que esse vídeo foi relevante e vai recomendar para muito mais pessoas. Então, um beijo e eu te vejo no próximo vídeo.